Olá, boa tarde, o bom dia, né, pessoal? Bom dia para quem ainda não almoçou e boa tarde para quem já almoçou, né? Graças a Deus, mais um dia aqui, né? Para a gente continuar nossos estudos, nossa expansão da consciência. Precisamos, pessoal. Eu tenho visto aí gente na internet, até evangélico, né, pessoal? Que não tem conhecimento do que eles estão fazendo, falando, né? Da Bíblia. Eu fico assim imaginando, né? O que é que essas pessoas entendem realmente, né? E são pessoas famosas, pessoal. Famosa, assim como eu digo, é conhecida, né? Pregadores, né? Pessoas, como é que se diz? Que tem aí, como é que se diz, um relacionamento, várias pessoas seguem essas pessoas, entende? Mas que não tem a conexão com a espiritualidade, não tem. Fala que entende as coisas, mas não entende, entende? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu vou trazer um tema aqui, foi do que eu ouvi as pessoas aí na internet, né? O que ela pensava, principalmente alguns evangélicos, estão pensando a mesma coisa, né? Então, vim colocar esse tema aqui, que é um polêmico, mas vou usar aqui a filosofia, né? A gente precisa usar a filosofia também. Vamos usar a filosofia para explicar esse tema de hoje, esse conceito que eu vou trazer hoje. Entende? Qual é o conceito? Qual é o conceito, pessoal? Aqui, deixa eu ver aqui, onde é que eu anotei tudo. Aqui o que é o acaso? Aí eu faço a pergunta, será que o acaso existe? O que é que você acha, pessoal? Será que estamos aqui por acaso? As coisas estão acontecendo aleatoriamente, assim, sem nenhum direcionamento? O que é que está acontecendo? Como é que você vê isso? Entende? Então, precisamos entender sobre isso. O que é o acaso? Será que estamos aleatoriamente acontecendo aqui as coisas aleatoriamente? Ou tem uma coisa determinado, um plano aí maior que de a gente estar aqui? Entende? Eu coloco essa pergunta, será que existe o acaso? Eu coloco aí, pessoal. Você aí pode colocar aí embaixo aí, depois que eu terminar essa explanação aqui, vou dar o conhecimento da espiritualidade, né? Mas você pode chegar assim, não, eu acredito que existe isso, porque isso. Você tem que dar também meios, entendimento para que a gente vá analisar, entende? Então aí você também tem a sua visão, o que é que você está aqui à toa, aleatoriamente, o que é que será que o que a gente encontra as pessoas, será que a gente está em determinado ambiente? Será que foi assim à toa? A gente nasceu, encarnou aqui e está aqui aleatoriamente? Como é isso, pessoal? Entende?
Precisamos entender ou não precisamos entender isso? Porque é um assunto que mexe com as pessoas. As pessoas estão pensando, né? Estão filosofando para encontrar. Será que existe esse acaso mesmo? Como é? Isso é só coisa da percepção humana? Como é essas coisas? Entende, pessoal? Então, precisamos entender sobre isso, né? Mas primeiro vamos saber aqui o que é o acaso. O que é isso, né? Aí ele fala: o acaso é um conceito que descreve evento, situações que ocorrem de forma aleatória, sem um propósito ou causa específica. Também é conhecida como casualidade. O acaso é caracterizado pela imprevisibilidade e falta de controle humano sobre o acontecimento. Então, pessoal, você deu para entender agora o que é esse acaso? Esse nome, né? Que foi dado para designar o quê? É um nome que foi dado para designar um conceito que ele diz que descreve eventos ou situações que ocorrem de forma aleatória. Então, ele é trazido esse nome acaso, né? Esse nome, esse conceito, para descrever esses eventos que estão acontecendo ao nosso redor. A gente está percebendo situações também, né? Que ocorrem de forma aleatória. Entende? Será que é de forma aleatória mesmo, pessoal? Eu coloco essa questão. Será que é de forma aleatória? Ou é porque a gente está com a visão só dessa parte aqui? A gente não tem a visão do todo. Entende? Quando a gente tem só a visão, a nossa consciência só tem a visão de uma parte, a gente vai pensar que aquilo é aleatório. Vai pensar que aquilo está acontecendo de uma forma inesperada, né? Ele fala sem um propósito ou causa específica. Então vai dizer que não tem um propósito para aquilo acontecer. Será que não tem, pessoal? Essa é a questão que eu coloco para você pensar. Aqui, pessoal, meus vídeos é para mexer o cabeção. Entende? Precisamos mexer o cabeção para entender essas coisas que estão acontecendo. Entende? Porque senão a gente vai ver alguns líderes religiosos e alguns falando que estamos no acaso, como é que se diz, aleatoriamente, as coisas estão acontecendo. Isso é o acaso. Será que é isso mesmo, pessoal? Entende? É a minha questão que eu coloco, né? Aí ele diz, sem uma causa específica, também esse acaso é conhecido como casualidade. Então, é uma coisa casual que aconteceu. Ele fala, o acaso é caracterizado pela imprevisibilidade e a falta de controle humano sobre o acontecimento. Então, quem é que não tem um controle sobre as coisas que estão acontecendo? A pessoa, o humano. Ele não tem controle, mas tem alguém que está tendo controle, que tudo ele está vendo como tudo está no controle? Tem um ser que está aí, tudo está no controle, pessoal? Porque se a gente for acreditar no acaso, eu vou dar uma ideia, né? Se a gente for acreditar no acaso, vamos acreditar que não tem um Deus no controle. Entende? Vamos cair na falácia como é? Dos agnósticos ou dos céticos, né?
daqueles que não acreditam que existe um Deus, entende? A gente pode cair nessa falácia. E tem alguns cristãos aí, algumas pessoas estão caindo nessa falácia, pessoal. Mas por quê? Porque ainda está com a visão de uma parte, não do todo. Você entende aquele vídeo que eu falei sobre a visão holística? A visão holística é para a gente olhar como um todo, não olhar só uma parte. Se a gente olhar uma parte, a gente vai dizer que existe isso acaso. Entende? É igual a morte aqui, né? A pessoa vai aí, eu perdi tudo. Então, ela está tendo uma visão só de uma parte. Entende, pessoal? Eu quero colocar isso para que você pense, né? Mas se você acredita no acaso, na casualidade, você pode colocar, mas você tem que colocar fundamentos de aonde você se baseia nisso, né? No acaso, entendeu? Aí ele fala, caracterizado pela imprevisibilidade e falta de controle humano. Então, quem não tem um controle é humano. Ele não sabe de tudo sobre os acontecimentos que estão acontecendo. Então, às vezes acontece coisa que a gente não sabe explicar. Entende? Aí o quê? Aí colocar esse conceito, isso é o acaso da vida, entende? Mas existe ali um significado por detrás daquilo. Só que a gente não sabe, porque a gente ainda não está como a mente do todo. Entende, pessoal? É só isso. Entende? É por isso que foram inventado esse conceito da casualidade. Entende? Aí ele fala, assim o significado do acaso está relacionado à ideia de que certos eventos ocorrem sem uma explicação lógica ou casual. Então, é uma coisa que acontece assim, porque não é uma coisa lógica para a gente, sem explicação para a gente, porque a gente está com a consciência ainda limitada, às vezes só olhando essa parte. Não tem uma visão do todo. Entende? É igual você tá aqui com a visão só dessa parte, mas se você sobe, sabe? Você, às vezes, você pega um helicóptero, você sobe, você começa a ver a amplitude do espaço. Você vai ver que não só acontece aqui no bairro, por exemplo, tem coisa acontecendo aqui no bairro, eu vou ver que não só é aqui no bairro que está acontecendo. Quando eu for subindo, eu posso ver que em Salvador está acontecendo várias coisas. Entende? É a visão, a percepção da nossa consciência. Então, esse acaso passa pela percepção da nossa consciência. Como a nossa consciência está vendo essa realidade, esses eventos que estão acontecendo. Então, ele fala que o acaso está relacionado à ideia de que certos eventos ocorrem sem uma explicação lógica ou casual. Então, lógica para a gente, né? Mas existe uma explicação. E aí ele fala, é uma forma de entender que nem tudo pode ser explicado ou previsto e que existem fatores externos que influenciam o resultado de maneira imprevisível. Então, pessoal, ele está dizendo que a forma de entender é que tudo não se explica. Entende? Porque essa explicação para a gente ainda não cabe, porque a gente não vai compreender essa explicação. Entende? Existe um propósito maior, a gente não vai compreender agora, mas podemos compreender outro momento.
Entende, pessoal? É isso que a gente não pode explicar. Isso aí não pode. A gente vai dizer, isso é o acaso do destino. Entende? Aí o que é que ele fala? E que existem fatores externos que influenciam. Então, existem fatores aqui externos que influenciam o resultado e a maneira imprevisível de que isso vai acontecer. Né, pessoal? Ele fala. Aí ele fala, assim as definições de acaso pode variar dependendo do contexto que é utilizado. Em termos gerais, o acaso pode ser entendido como uma ocorrência de evento de forma aleatória. Então, ele quer dizer que esse acaso é um evento assim que aconteceu de forma aleatória, não foi preparado, não tem destino, não existe um planejamento de Deus, entende? Ele está dizendo que está acontecendo tudo aleatoriamente, entende? Esse é a implicação desse conceito. Então, pessoal, será que eu faço a pergunta, será que está acontecendo aleatório? Será que você veio morar em um bairro? Será que você está com uma pessoa, você encontrou pessoa aleatoriamente? Ou foi já planejado pela espiritualidade? Entende? Eu coloco essa pergunta para você elaborar e responder se existe ou não esse acaso. Entende, pessoal? Eu preciso fazer isso. Isso é a expansão da consciência. Entende? Será, por exemplo, será que eu vim morar nesse bairro, essa família que eu tenho, as pessoas que eu encontrei, mulheres que eu encontrei no caminho, essas coisas que eu encontrei, foi aleatoriamente ou já foi uma coisa já preparada pela espiritualidade? Para que a minha consciência passasse por isso. É uma possibilidade, pessoal. Entende? Será que estamos aqui acontecendo aleatoriamente? Então, ele diz que o termo geral é entendido, essa corrente de evento, de forma aleatória. Então, é o termo geral do acaso, sem uma relação direta com outro acontecimento ou ações humanas. Entende? Então, quer dizer que está tudo aleatório, não tem uma relação. Você acha que você vem morar num bairro, você se casou com. Você acha que não tem aí um propósito por detrás? Não tem relação direta com isso? Esses acontecimentos que aconteceu com você? Você entende, pessoal? Eu tenho que colocar essa pergunta porque para você pensar sobre isso. Será que esse acaso existe? Como é? A gente cristão acredita nesse acaso? Ou estamos em um plano que Deus, esse Deus maior, preparou para a gente aqui? A gente nasceu aqui por acidente? Foi um acidente? É igual fala que a, a mulher fala, diz, eu engravidei por acidente. Não existe isso. Será que foi acidente mesmo? Entende, pessoal? Eu preciso colocar essas questões aqui para a gente pensar. Entende? Temos que pensar com isso. Isso vai fazer com que a gente expanda a nossa consciência. Vai mexer o cabeção. Eu sei que esse assunto aí vai mexer o cabeção de muita gente, mas é para isso a espiritualidade. Entende? Aí ele fala assim, na filosofia, o acaso é um tema debatido há séculos. Então, tem vários filósofos, vários pensadores debateram isso há séculos, vem debatendo esse acaso. Será que ele existe? Será que estamos aqui no controle? Tem um ser superior que controla tudo? Como é que. Entende? Eles estão debatendo isso.
porque tem eventos que estão acontecendo e não sabe explicar. Então, ele não sabe explicar porque não tem consciência agora como esse ser, o todo, tem consciência de tudo. Entende? Que a gente conhece como Deus, né? Então, se a gente acredita que existe um Deus e que ele está no controle, então nada está aleatório, tudo está no controle. Ah, mas está acontecendo coisas assim. Então, é a sua visão olhando só uma parte. Entende? É sua visão, a sua consciência olhando só uma parte do todo. Você não está olhando o todo, você não sabe qual é o propósito por detrás disso. Entende? É aonde a pessoa coloca o nome acaso, quando ele não sabe o propósito. Aí ele fala, o acaso é um tema debatido há séculos. Diversos filósofos discutiram sobre a existência ou não do acaso, a sua relação com a ordem do universo. Alguns defendem a ideia de que tudo acontece por acaso. Então, tem uns que acreditam que não existe esse negócio de controle aí, que tem um Deus que fez o universo, fez tudo e tudo está no controle, entende? Tem gente que alguns filósofos acreditam nisso, mas tem outros, eles dizem, enquanto os outros acreditam que existe uma ordem ou um propósito por detrás dos eventos. Então, tem outros filósofos, né? Outros pensadores que acreditam que existe uma ordem, um propósito por detrás desses eventos. Ele disse que esses eventos não estão acontecendo aleatoriamente, não. Já está determinado por essa ordem, por esse Deus, esse ser que controla todas essas coisas. Então, tem alguns filósofos que acreditam nisso. Tem outros que não, que acreditam que tudo acontece por acaso. E você, pessoal? O que é que você pensa sobre isso? Será que tudo está acontecendo por acaso? Será que estamos aqui por acaso? Será que as coisas acontecem aleatoriamente? Como é que você pensa isso? Entende, pessoal? É para se pensar o cabeção. Então, aí ele fala, por isso, a matemática também aborda o conceito do acaso. Então, os matemáticos, as pessoas que pensam a matemática, entrou também nesse tema, né? Para ver nesse tema. Ele fala assim, como na teoria da probabilidade, através de cálculo estatístico, é possível determinar probabilidade de ocorrência de certos eventos aleatórios. Então, a matemática, né, o estudo da matemática, você sabe que a matemática não foi criada, né, pessoal? A matemática, o ser humano descobriu a matemática. Então, pessoal, se existe uma matemática que o homem não inventou, ele descobriu. Por que ele descobriu? Porque essa matemática, né, ela é exata, né? Então, o universo está funcionando nessa matemática. Então, já tira a chance do acaso. Tudo está 1 mais 1 é 2, né? Naquele cálculo certo. Nada está fora do cálculo. Entende? Aí por isso que eles pensaram que existe uma probabilidade de você fazer um cálculo e ver que essa probabilidade de ocorrência de certos eventos, né, aleatório. Então eu disse, mas não é aleatório. Será que é aleatório? Eu vou deixar essa pergunta para você responder. Será que esses eventos é aleatório?
Aí ele fala, essa área da matemática é fundamental para entender, prever resultado incerto. Então, ele, através dessa matemática, vai designar que aquela coisa que aconteceu não foi incerto, entende? Ele vai dar um cálculo, vai dizer, isso aconteceu por causa disso. Então, os matemáticos veio provar isso, entende? Que não é nada, tá fora da ordem disso. Esse é o problema aí que os encontram, né? Aí ele fala, assim a ciência também lida com o acaso e diversos campos de estudo. Então, a ciência também entrou aí, porque se a matemática entrou a ciência também. Aí ele fala, em área como a física quântica. Então, a física quântica entrou aí. Ele fala, por exemplo, a aleatoriedade é um conceito fundamental. Então, na física quântica existe essa aleatoriedade. Existe essa aleatório, né? Que é o quê? É coisa que ele não consegue explicar. Ele, humano, não consegue explicar. Ele não tem explicação para aquilo, mas existe uma explicação. Existe uma coisa aí por detrás que a gente não sabe, entende? Aí ele, quando a física quântica foi estudando isso, aí viu que existe também aleatoriedade. É um conceito fundamental, que ele fala, fenômeno com o decaimento radiativo são considerados eventos aleatórios sem uma causa específica. Então, um evento dos fenômenos, ninguém consegue explicar, é uma coisa de aleatoriedade. Então, a física quântica vai dizer que isso é o conceito da aleatoriedade. Porque ele não consegue explicar. O humano, ele não consegue entender, porque ele só está olhando uma parte. Ele não está com a visão do todo. Entende, pessoal? Então, você não está com a visão do todo, você só está olhando uma parte. Entende? É isso que acontece com as pessoas, quer entender isso, né? Aí ele fala, assim, muitas pessoas que até na arte o acaso está desempenhando. Então, até na arte, existe muitos que pensam que aquele artista trouxe aquela arte, aquela música, aquelas coisas, aleatoriamente. Será mesmo? Será mesmo, pessoal? Aí ele fala, assim muitas pessoas pensam que até na arte o acaso está desempenhando. Muitos artistas acham que utiliza técnicas aleatórias ou improvisação em suas criações, buscando explorar o inesperado e o imprevisível. Muitos artistas na arte, né, em todas as artes, acham que aquela arte que ele trouxe, aquela improvisação, veio aleatoriamente. Será mesmo, pessoal? Eu já falei aqui que eu estou dizendo que tudo que foi criado aqui foi trazido pela espiritualidade. Tudo que você está vendo. Tudo agora que você está vendo aí na sua frente. Existe um propósito para estar aqui. Já existe lá no mundo espiritual. Entende? Então, como é que uma coisa dessa pode ser aleatória? Música, arte, todas as coisas que algum ser humano trouxe para aqui, é ele que tem a visão, que pensou, eu pensei aleatoriamente.
Será que você pensou aleatoriamente ou foi inspirado pela espiritualidade para você trazer isso para essa realidade? Entende, pessoal? Entende? Eu coloco em questão isso, esse pensamento, porque se a gente tem aqui algo, você acha que a espiritualidade, se a gente veio para aqui, se a gente veio para aqui, nasceu aqui aleatório, você acha que como é que as coisas existem que é providenciada para a gente? Você entende? Existiu uma consciência que pensou tudo isso antes. Pensou tudo isso antes. E ele está usando pessoas para trazer essas coisas que já existem já. Ela só vai receber a intuição e trazer aquela coisa que já existe no mundo espiritual, para que a gente aqui usufrui. Por exemplo, aqui o celular, estou usufruindo. Tenho aqui o ventilador. Quem pensou isso? Os criadores que pensou isso. Por que ele pensou isso? Isso é uma coisa que já existe no mundo espiritual. E foi trazido para aqui. A espiritualidade intuiu alguém para trazer isso. Para o quê? Para o nosso benefício. Agora lá, a minha mãe e a minha irmã cozinhando na panela de pressão. Quem teve a ideia de fazer uma panela daquela de pressão? Alguém teve a ideia aí. Mas você acha que não já existia na espiritualidade, no mundo espiritual? Já existia. Entende? Então, são coisas que são trazidas que já existe, pessoal. Então, será que essa é aleatoriedade mesmo? Até os artistas que estão trazendo aí música, arte, várias coisas, será que é aleatório mesmo? Ah, foi eu que pensei. Aí a pessoa aqui, ela coloca o nome dela, né? Porque ela recebeu a informação do mundo espiritual, ela coloca o nome dela numa música, num quadro, numa coisa que ela cria. Mas aquilo não foi ela só foi intuída para trazer aquilo. Entende? Eu estou colocando isso para que você pense se existe mesmo essa acaso. Entende? E vamos entrar na Bíblia aqui, eu vou mostrar também o que é que a Bíblia fala sobre isso, né? Aí ele fala, né? Muitos artistas acham que utiliza técnica aleatória ou improvisação em sua criação. Então, eles que acham que é aleatório, porque ele não tem o conhecimento disso. Entende? Aí busca explorar inesperado e o imprevisível. Aí ele fala, assim muitos artistas, né, acham que o acaso pode ser uma fonte de inspiração e criatividade. Então, ele acha que essa fonte de inspiração e criatividade vem do acaso. Mas vem do acaso mesmo ou é algum ser que está inspirando ele? Entende? Então, eu estou colocando isso para você ir pensando. Aí ele fala, já no dia a dia, muitos acreditam que o acaso está presente em diversas situações, encontro fortuito e coincidência e evento inesperado. Então, muitos acreditam que eu encontrei aquela pessoa por acaso. Você já viu a pessoa falar isso? Eu passei pelaquela situação por acaso, né? Ele acha que é isso que acontece. Será que foi por acaso mesmo? Essa é a minha pergunta aqui. Será que foi por acaso, pessoal?
Aí ele diz, são exemplos de como o acaso pode influenciar em nossa vida. Muitas vezes, o acaso pode trazer surpresa positiva ou negativa, alterando o nosso plano e trajetória. Então, ele diz que esses fatos que acontecem no nosso dia a dia, né? Muitas pessoas consideram é, considera como um caso, como uma coisa do acaso. Ele fala, são exemplos de como o acaso pode influenciar a nossa vida muitas vezes. Então, muitas pessoas são influenciadas por esse acaso, porque é coisa que eles não conseguem entender, explicar. Ele não sabe que existe um plano aí maior, entende? Ele não sabe, por que eu encontrei com essa pessoa? Por que, que eu passei naquele determinado lugar? Por que, que eu nasci em determinado estado, país? Sabe? Por que, que eu nasci aí? Entende? Existe um propósito por trás e você não sabe. Então, as coisas que acontecer aonde você está, pela visão que você tem, não do todo, só em uma parte, você não tem como explicar essas coisas. Então você vai falar, eu passei por aquele lugar por acaso, né? Tem muita gente que fala isso, pessoal. Eu passei por aquele lugar por acaso, encontrei aquela pessoa por acaso. Será que foi por acaso mesmo? Essa é a pergunta que eu coloco para você. Entende? Aí ele diz que esse acaso pode trazer surpresa positiva ou negativa, alterando o plano e a trajetória no nosso caminho. É igual como eu faço a pergunta, pessoal. Será que a gente encontrou esse assunto de espiritualidade por acaso? A gente despertou por acaso? Será que foi isso mesmo? Ou já tinha um plano disso? Entende? E a gente não entende isso. Aí a gente vai dizer, você vai dizer, eu encontrei o canal do irmão Samuel por acaso no YouTube. Entende? Muitos vão falar isso. Será que foi por acaso? Ou você estava determinado a encontrar o meu canal para entender sobre espiritualidade, sobre expansão da consciência? Será que a gente se encontrou por acaso? Entende? Eu estou colocando, tô colocando isso para você pensar no que você vai responder aí a pergunta que eu coloquei lá. Será que existe o acaso mesmo? Ou é coisa da nossa percepção? Entende, pessoal? Então, acontece coisa positiva e negativa, né? Que você pensa que é nesse acaso, e aí você diz assim, altera o nosso plano e trajetória, né? Vai alterar o plano e a trajetória da nossa vida. Então, teve coisas que aconteceram na nossa vida que mudou totalmente a trajetória da nossa vida. Entende? É igual para eu chegar até aqui, estou ensinando sobre esse espiritualidade, sobre expansão da consciência. Será que isso foi por acaso, pessoal? Eu, como é que se diz, encontrar outras coisas, tomar psicologia lá. Será que isso foi por acaso? Entende? Eu estou colocando isso aqui para vocês. Pense também, porque vamos pensar para explodir esse cabeção aí. Entende? Precisamos, pessoal. Então, o que é que ele fala mais? Ele fala assim, embora o acaso possa ser visto como algo incerto e imprevisível, é importante aceitar sua existência e entender que nem tudo está sobre nosso controle.
Então, ele está falando aqui, a gente não sabe explicar o porquê isso aconteceu. Por exemplo, eu não sei explicar porque eu estava em um segmento, a maioria era evangélico, que não falava sobre essas coisas, expansão da consciência, espiritualidade, e eu me deparei com experiência fora do corpo, né? Saída do corpo, tive experiência. Será que esse acontecimento foi por acaso? Entende? Será que esse acontecimento aconteceu para que eu percebesse que existe outra coisa além daquilo que eu pensava? Porque o meu pensamento, pessoal, antes, né, na hora que eu era músico aí, eu tocava na igreja, tocava na noite no lugar, meu pensamento era outro. Eu não tinha essa reflexão, entende? Então, aconteceu coisa que levou até coisa ruim na minha vida, que às vezes colaborou para que eu chegasse até aqui. Entende, pessoal? Então, é o que ele está falando. Ele está falando, é importante aceitar a sua existência. Então, ele está falando para você aceitar, porque você não sabe explicar. E entender que nem tudo está sob nosso controle. Entender que nada está sob controle. E aprender a lidar com o acaso pode nos tornar mais flexível e adaptável diante das mudanças e desafios da vida. Então, pessoal, ele fala que você não vai saber explicar isso, aí coloca esse nome acaso. Mas será que ele existe mesmo? Ou tudo aquilo está um plano? Por exemplo, eu estava totalmente com a cabeça voltada em outra coisa. Mas aconteceu coisas na minha vida, até aqui eu encontrar a espiritualidade, aconteceu eventos, tanto bom como ruim, mas aconteceu mais ruim para que eu tivesse outra experiência. Eu comecei a ter experiência fora do corpo, comecei a experimentar isso. Será que isso não já foi determinado, não? Ou aconteceu por acaso? Entende? E agora eu estou aqui falando por acaso de espiritualidade para você. Será que foi isso mesmo? Entende, pessoal? É o que ele está falando, mas ele está falando de uma forma, ou existindo ou não, você tem que aceitar as coisas que estão acontecendo, porque você não sabe explicar. Você não tem controle também sobre ela. Ela vai acontecer. Entende por que a importância da gente se conectar com esse Deus interior para saber qual é o nosso propósito? Então, ele sabe do caminho que ele preparou para a gente. Então, ele vai fazer com que a gente entenda e trilhe por um caminho que não vai ser ruim. Entende? Então, às vezes a gente escolheu um caminho que não estava de acordo com o propósito desse Deus. Aí o que é que ele fez? Vai fazer um rebuliço, aconteceu para que você volte para o caminho. Então, às vezes, tá acontecendo essas coisas porque a gente, né, estava afastado da espiritualidade, de saber verdadeiramente sobre o que é o nosso propósito aqui. Porque a gente aqui não está aleatório, pessoal. Será que estamos aleatório aqui? Caímos aqui, não existe Deus, não existe nenhum plano para nossa vida, não existe nada? Será isso? Entende, pessoal? Precisamos pensar sobre isso. Porque eu vi até evangélico entrando nessa coisa aí de acaso, nesse pensamento. Entende? Porque não estuda a Bíblia, não entende. Não faz uma avaliação profunda.
E ele tem coisa que ele não sabe responder. O que é que ele faz? Ele disse: isso é o acaso, é o acaso do destino. Entende? Aí ele fala: por isso existe uma relação entre o acaso e o destino. Aí ele fala: tá vendo? Existe uma relação entre o acaso e o destino. Porque muitas pessoas falam que isso é o acaso do destino. Como é que pode ser o acaso do destino? Porque o acaso é uma coisa inesperada. O destino tem um plano, né? Aí ele fala: por isso existe uma relação entre o acaso e o destino. São conceitos que frequentemente são discutidos em conjunto. Então, muitas pessoas, eu acho que muitos grupos já discutiram, já pensaram sobre isso. Pessoal, estamos no acaso, ou existe um propósito, um plano, existe um destino para a gente cumprir aqui? Como é essas coisas? Como é que. Será que tem coisa que a gente acontece que a gente não sabe explicar na nossa vida? Entende? Então, pessoas discutem essa relação entre o acaso e o destino. Aí ele fala: enquanto o acaso se refere a evento aleatório e imprevisível, o destino está relacionado a uma ideia de propósito ou destino predeterminado. Então, é o totalmente oposto do que o acaso propõe. Entende? O destino, né? Não pode se falar assim: ah, isso é o acaso do destino. Não existe acaso do destino. Ou existe o destino ou acaso, né? Ou vocês acham que existem os dois? O acaso e o destino. Hein, pessoal? Entende? Porque ele fala que o destino está relacionado a uma ideia de propósito. Você tem um propósito, você vai ter que fazer aquele propósito. O destino é uma ideia de propósito, o destino predeterminado. Então, alguém já predeterminou que você ia fazer aquilo, ia passar por aquilo, ia ter aquilo, para que você chegasse a o propósito desse Deus. Entende? Então, pessoal, é impossível você acreditar em Deus e acreditar no acaso. Não pode existir. Existe um Deus que determinou as coisas e você está aqui nesse propósito. Você está sendo criado por isso, só que você não tem conhecimento desse guiamento, desse todo. Entende? Então a sua percepção aqui é só das coisas que você está tendo aqui. Entende? Você não entende. Às vezes acontecem coisas ruins na nossa vida e a gente não sabe por que isso aconteceu. Mas se você ter a visão do todo, uma visão mais ampla, você vai entender por que aquilo aconteceu. Então, depois quando você passa pela situação, né? É por isso que quando a pessoa está morrendo, ela diz, muitas pessoas passam um filme diante dela da vida dela. Entende? Então, a sua consciência começa a ver o filme da sua vida que você teve, que você estava fazendo. Aí você vai analisando: nossa, eu devia fazer aquilo, aquilo aconteceu para isso acontecer. Agora entende. Por quê? Você está de lá como espectador olhando o que está. Mas quando você está passando aqui pelo problema, você não sabe. Entende? Você não sabe por que você está passando por aqui. Entende? Aí você não sabe explicar, o que é que você vai falar? Ah, isso é o acaso, né? Ou então vai dizer, é o destino que eu tenho que passar por isso. Entende? É isso, pessoal. Então, aí ele fala, alguns acreditam que o acaso e o destino estão interligados. Então, existe
pensadores, né, que acredita que o acaso e o destino está interligado, enquanto outros vê esse conceito como oposto. Então, tem outros que dizem, não pode, porque o acaso é um evento aleatório. E se a gente acredita que é um evento, então você não veio com propósito, você não está com predeterminado, você não tem uma predeterminação. Entende? Então, há essa discussão entre esses estudiosos. E aí, o que é que você pensa, pessoal? O que é que você vai me responder aí, embaixo aí no YouTube? O que é que você vai me responder? Eu estou instigando aqui você. Eu tenho que fazer isso. Para mexer com você mesmo. Entende? Você agora pensa tudo que aconteceu na sua vida. Nossa, o que eu passei e tal, para eu chegar até aqui agora, tá escutando esse Samuel, esse gordinho aí, falando sobre espiritualidade. Será que isso foi aleatório ou tem um plano aí maior por detrás? Entende? Temos que pensar sobre isso. Aí ele fala, outros pensam, vê esse conceito como oposto. Então, é uma coisa totalmente oposta da outra. Aí ele fala, por isso, lidar com o acaso pode ser desafiador. Então, não é fácil lidar com esse conceito que foi criado acaso, né? Ele fala, assim, aceitar a incerteza mantém a mente aberta para novas possibilidades e buscar aprender como a experiência são alguma forma de lidar com o acaso de maneira mais positiva. Então, ele disse, você acreditando ou não, né? Ele fala, para você lidar com o acaso, você tem que aceitar, aí assim você aceita a incerteza. Então, que você não tem certeza. Você não sabe por que aquilo aconteceu tal. Aí você vai falar que isso é acaso, mas existe um propósito, pessoal. Será que existe um propósito? Eu vou fazer a pergunta. Será que existe um propósito por detrás disso? Entende? Aí ele fala, manter a mente aberta. Então, mantém a mente aberta para nova possibilidade, né? E buscar aprender com as experiências. Então, você tem que ver que se você não tem ainda uma visão do todo, você tem que ver aquele fato que aconteceu que não foi boa, né? Tem coisas boas, mas tem coisas ruins, como uma experiência, né? Como uma experiência que levou a você a esse resultado. Então, você tem que saber lidar com esse acaso. É assim. Você aceita essa incerteza e vê aquela coisa que aconteceu como uma experiência. Porque tudo aqui é uma experiência para a nossa consciência, pessoal. Entende? A gente está passando aqui, a nossa consciência vem para passar pela experiência. E existe um roteiro. Você acha que quem enviou nossa consciência para cá, ele não criou um roteiro para que a gente cumprisse? Né? Aonde está esse roteiro? Aí você pergunta, onde está esse roteiro? Está aí na sua consciência. Foi colocada por esse Deus. Você entende agora a importância de você ir se conectando com a espiritualidade para ele dirigir esse passo nesse roteiro? Porque aí você vai se dar de bem. Por isso que Deus colocou um caminho para que ninguém andasse aleatoriamente. Entende? Porque se todo mundo está aleatório, não tinha caminho.
Cristo não vinha a seu caminho. Entende? Entende, pessoal? Existe algo aí maior por detrás e a gente tem que entender isso. Aí ele fala, são algumas formas de lidar, ele disse, são algumas formas de lidar com o acaso de maneira mais positiva. Então, se você, só a maneira de você lidar com esse acaso, né, de maneira mais positiva, para que você não deixe que isso lhe afete. Entende? A pergunta está lá. Será que o acaso existe? Depois dessa introdução que eu dei aqui, pessoal, será que o acaso existe? Agora vamos para a parte da Bíblia. Será que a Bíblia fala sobre esse acaso? O que acontece? Será que a Bíblia fala do acaso? Ou a Bíblia fala do destino e não tem acaso? Como é que a Bíblia explica isso para a gente? Eu tirei alguns versículos aqui para a gente pensar e o qual vai fazer você pensar para você responder a pergunta lá. Tá certo, pessoal? Aí, vamos ler aqui, Eclesiastes 9, versículo 11. Percebi ainda outras coisas debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Então, o pensador de Eclesiastes, ele diz que percebi algo, ainda outra coisa debaixo do sol. Ele diz, os velozes nem sempre vencem a corrida. Nem sempre vencem. Né? Ele fala, os fortes nem sempre triunfam na guerra. Então, ele viu essas coisas debaixo do sol. O sábio nem sempre tem comida. Né? Pela sabedoria dele, ele não consegue arranjar comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Entende? Por mais da prudência dele, ele não consegue ficar rico. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Então, ele está vendo isso debaixo do sol, pois o tempo e o acaso afeta todo. Então, pessoal, ele colocou aqui, essas coisas acontecem por causa do tempo e o acaso que afeta todos nós. Então, você vê que o pensador está colocando isso, que o acaso está aí. Né? Porque ele percebeu essas coisas, mas ele está tendo uma percepção do quê? Das coisas debaixo do sol. Então, das coisas dessa realidade. Ele não está tendo uma visão do todo. Mas aí o que é que acontece? Ele foi Eclesiastes 3:1. O que é que fala lá? O pensador lá fala. Para tudo há um tempo determinado e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, se existe um tempo determinado e um tempo para cada propósito, então tem gente que está com propósito debaixo do céu. Aí ele vai decifrando os propósitos lá. Há tempo de comer, há tempo de beber, há tempo de descansar, há tempo de chover, há tempo para tudo. Então, mas ele tinha percebido lá no versículo 9, 11, que o que ele via debaixo do sol tinha coisas que não correspondia com as coisas. Mas por que ele estava vendo aquilo? É a percepção dele. Aí ele fala, pois o tempo e o acaso afeta todo. Entende? Mas se ele falar para tudo para tudo há um tempo determinado e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, para tudo aqui tem um propósito. Então, as coisas que acontecem aqui
não é aleatória. Por que está acontecendo aquilo? Entende? Existe aí um que está regindo essas coisas que estão acontecendo. Entende? Isso vai fazer com que você pense mais sobre esse assunto. Aí, Romanos 8:28. O que é que a Bíblia fala aqui? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Então, existe um propósito de Deus para aqueles que são chamados. Então, você não está aleatório. Se você existe um propósito, você não está aleatório. Não pode, se você tem um propósito, saiu da aleatoriedade. Entende? Essa palavra acaso, aleatoriedade, veio porque a consciência, o ser humano, não consegue entender por que aquilo está acontecendo. Foi por isso que veio esse conceito desse nome, aleatoriedade, porque você não consegue responder isso. Por que o veloz nem sempre ganha corrida? Porque o forte nem sempre ganha guerra? Então, são perguntas que às vezes não consegue responder a gente. Por que isso aconteceu? Aí o Eclesiastes fala, pois o tempo e o acaso afeta a todo. Então, ele disse, eu não sei, eu sei que é o tempo e o acaso afeta tudo. Entende? Mas existe um chamado de Deus para aquele que tem um propósito, pessoal. Então, viemos determinado para uma coisa. Entende? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Lucas 10:31. Aí, por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele momento, mesmo caminho, e vendo aquele homem passou de largo. Então, aqui Jesus narra um fato que aconteceu, né? Ele contando por discípulo que um sacerdote, um levita passou, o cidadão foi espancado, né? Roubado, estava lá. E ele diz aqui que, por casualidade, ele usou a Bíblia casualidade. Então, será que foi casualidade mesmo? Jesus estava contando. Um sacerdote estava descendo por aquele momento no caminho. Então, não existe a casualidade ali. Ele sabia, mas ele colocou ali como casualidade. Vendo aquele homem, passou de largo. Então, o sacerdote passou de largo, o levita também não ajudou o rapaz que sofreu o assalto, foi o samaritano que atendeu aquele rapaz que estava lá, foi assaltado, estava espancado, foi lá, pegou ele, levou, deu as coisas, mandou, pagou a ele, deu a ele. Foi o samaritano. Então, ele estava contando essa história, Jesus, né? Será que isso não aconteceu mesmo? Entende? E ele estava dando como exemplo que não existe casualidade, porque aquele sacerdote, o levita, foi testado ali. Será que esse é meu filho mesmo? Será que esse vai atender uma pessoa que está sofrendo? Então, às vezes tem coisas aqui, pessoal, que a gente passa eventos que acontece, a espiritualidade está testando a gente. Porque você fala, eu sou o sacerdote, eu sou o bispo, eu sou não sei o quê. Ah, tá certo, você é o bispo, né? Aí vai colocar uma situação para ver como é que você vai reagir diante daquela situação, né? Aí você fala, eu sou levita, eu canto na igreja, eu sou não sei o que, eu sou aqui, ó. Então aí acontece a mesma situação com você
como é que você vai reagir diante da situação? Por quê, pessoal? O que é que Jesus falou nessa história? O samaritano que atendeu o cidadão, né? Será que foi uma coisa inesperada? Cristo estava contando aquilo para dizer que foi uma casualidade, né? Deus está usando da casualidade? Não. Deus não está usando da casualidade. Ele está preparando tudo para ver se você verdadeiramente diz quem você é. Entende? Então, Cristo estava contando aquela história por causa disso, porque o samaritano atendeu o rapaz. Tirou o rapaz lá que estava lá, que foi assaltado, espancado, levou para uma casa onde mandou cuidar dele, pagou tudo, né? Não é a história que Jesus estava contando lá para os discípulos? Então, foi essa história. Então, aquilo aconteceu por acaso? Está aqui por casualidade. Está aqui escrito, Cristo estava contando por discípulo, né? Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, pelo mesmo caminho. Então, ele passava por aquele mesmo caminho, né? Será que foi casualidade? E vendo aquele homem, passou de largo. Então, não deu nem importância. O cara estava lá, foi espancado, assaltado, estava lá caído. Ele não foi acudir. O sacerdote. O levita também a mesma coisa. Então, aí Jesus estava contando essa história aí. O samaritano atendeu. Qual é a moral que ele estava querendo passar por discípulos? Qual foi a moral da história? Que será que essa situação aconteceu por acaso ou foi para provar que verdadeiramente aqueles que estão conectados com a espiritualidade, conectados com o amor, a compaixão, essas coisas? É um olhar que eu deixo para vocês pensar, pessoal. E aí? Escreva aí, ó. Escreva aí, me conte tudo. Esse vídeo vai mexer o cabeção de muita gente, viu? Aí, o que é que a Bíblia fala mais sobre esse acaso? Será que existe acaso? Ou a gente está em um plano determinado por Deus? O que é que a Bíblia fala? Aí, Isaías 46:10. O que é que Deus falou para Isaías lá? Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecerá. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz, o que me satisfaz, né? Então, você entende, pessoal? Então, existe desde o início de que a gente conhece o mundo como início, o universo, né? Desde o início, anunciam. Então, esse Deus vem anunciando o futuro desde a antiguidade. Aquilo que ainda não acontecerá, o que vai acontecer. Então, esse Deus ele está no controle de tudo. Entende, pessoal? Agora, será que a gente podemos acreditar no acaso se a gente acredita que existe esse Deus que está no controle de tudo? Desde a antiguidade, ele já sabe o que vai acontecer, tudo o que já está planejado, ele já está anunciando até o futuro fim, né? Será que a gente vai acreditar no acaso? Aí ele fala, aquilo que ainda acontecerá. Então, até aquilo que vai acontecer, ele está falando isso para Isaías, o profeta Isaías, Deus. Aí ele fala, eu afirmo, nossa, Deus afirma, eu afirmo o meu propósito. Então, esse Deus tem um propósito dele.
né? Será realizado, certamente farei tudo o que me agrada, o que me apraz. Ele vai fazer tudo. Então, pessoal, a gente como que acredita em um Deus, em que tudo que a gente está vendo aqui está no controle de Deus. Ou então nada está no controle, está tudo aleatório. Não tem Deus, é acaso. Entende? Então, se a gente acredita nisso, será que a gente pode acreditar no acaso? Eu deixo, eu deixo aí para vocês pensarem. Entende? Dei aqui vários versículos, vários. é, Dei vários assuntos lá, busquei o assunto lá sobre o acaso, né? A visão da ciência, do artista, das pessoas comuns, busquei sobre esse acaso. E aí tô dando a visão aqui da Bíblia, né? Várias visão da Bíblia, né? Uma hora que Jesus fala que por casualidade, então, por acaso, né? Um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem passou de largo. Entende? Então, Jesus usou aqui a casualidade, por acaso. Será que foi por acaso? Eu coloco em questão, porque já em Isaías está dizendo, desde o princípio, anuncia o futuro, desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecerá. Eu afirmo. Então, esse Deus, se a gente acredita nesse Deus, pessoal, é que ele está afirmando, eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me agrada, o que me apraz. Então, tudo vai ser feito segundo o propósito que esse Deus criou. Então, quer dizer que ele está no controle de tudo. Então, as coisas que estão acontecendo, será que está aleatoriamente na nossa vida, na vida do mundo, das pessoas? Será que isso está aleatoriamente? Será que a gente encontra as pessoas aleatoriamente? Será que eu vim para a espiritualidade aleatoriamente? Será que você veio assistir esse meu vídeo? Você estava passando aí no YouTube aí viu meu vídeo. Será que você fez isso aleatoriamente? Você entende, pessoal? Você entende? Eu deixo aí essas perguntas para você. Será que você parou para assistir os meus vídeos foi aleatoriamente ou tem um propósito por detrás? Entende? Eu gravei aqui, foi o destino, parece foi, não foi, como eu gravei sobre o destino também. Tem um vídeo aí que eu gravei sobre o destino, né? Aonde eu coloco. E agora eu tô gravando sobre essa acaso, né, pessoal? Porque tem alguns cristãos que acreditam no acaso, né? Então, se ele acredita no acaso, será que tem esse controle todo que esse Deus está dizendo aqui, Isaías? Será que tem esse controle todo? Ou Deus não tem controle de tudo? Entende, pessoal? É pergunta que eu coloco aí para você responder aí a pergunta que eu coloquei. Será que existe o acaso? Né? Será que você veio assistir agora esse vídeo do acaso por acaso? Entende, pessoal? Será que o que está acontecendo? Todas as coisas. Então, isso faz pensar em tudo, pessoal. Será que estamos aqui aleatoriamente?
não tem controle de nada? Não tem Deus que controla essas coisas? O que está acontecendo no mundo está no controle ou está fora de controle? Entende? Entende, pessoal? São questões para você pensar. Vou deixar essas perguntas aí. Coloquei aqui os versículos, né? Para que você pense, né? Tem muitos outros, mas esse aqui para você pensar, porque não vai dar tudo aqui, né? O vídeo já está muito grande, entende? Então, eu dei aqui alguns versículos, né? Se você tem alguns versículos aí, você pode colocar aí no YouTube, escrever aí. Não, eu penso que esse acaso é assim, 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 assado. Você pode colocar também. Vamos avaliar o seu ponto de vista. Entende? Mas eu estou colocando essa questão para a gente pensar, pessoal. Ainda mais principalmente a gente que acredita que existe uma espiritualidade que está trabalhando, está no controle, né? Eu acredito, a minha visão, eu acredito que exista esse Deus, esse ser supremo que está no controle de tudo. E que a espiritualidade está trabalhando para fazer o propósito desse Deus aqui, que foi e falou com Isaías lá. Entende? Então, as coisas não estão acontecendo aleatório. As coisas que os artistas trouxeram, música, tudo essas coisas, não foi aleatório. Está tudo sendo trazendo conforme a espiritualidade permite. Entende, pessoal? Porque se Deus não permitir, não vai acontecer. Entende? Então, se a gente acredita nisso, que tem um Deus que permite as coisas, né? Até o mal mesmo, as coisas que Deus está permitindo. Ele não quer que aconteça, mas ele está permitindo porque ele sabe que já preparou o que vai acontecer, ele já tem um propósito. Então, até o mal está servindo, trabalhando para o nosso crescimento espiritual. Mas eles não sabem, porque eles também estão com a visão limitada, como a gente também está com a visão limitada. Entende? Então, até o mal, esses que estão fazendo mal, eles não sabem que eles estão fazendo aquela coisa pela permissão de Deus, porque Deus tem um propósito maior. E eles não entendem, né? Deus sabe o propósito, né? Cristo veio através desse propósito de Deus. Já foi anunciado por vários profetas Cristo. Então, porque existia um propósito de Deus. Entende? Ele estava aqui, não é porque ele veio designado por esse Pai. Assim ele falou. Então, como é que existe acaso, pessoal? Né? É para você pensar aí. Pense, responda aí no YouTube aí, ou então, se quiser entrar em contato comigo, responder lá no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, pode responder que vamos pensar sobre esse acaso. Tá certo, pessoal? Eu trouxe esse assunto porque eu vi que tinha pessoas cristãos que um acreditava, outro não acreditava, outro entende, então tinha essa incongruência, entende? Mas por quê? Eu respeito porque deve ser a visão desses irmãos ainda que eles só estão olhando uma parte. Ele não tem a visão do todo, né? É por isso que eu estou trazendo aqui esse assunto para que você vê como é que está a sua visão da espiritualidade. Tá certo, pessoal? Espero que vocês assistam a esses vídeos. Será que foi por acaso que vocês vão assistir esse vídeo? Entende? E aí, graças a Deus, a espiritualidade está trabalhando
agradecer a vocês pela visualização aí, pessoal. Aí, será que foi por acaso essas pessoas visualizar o meu vídeo? Nossa, visualização muito grande. Os pessoal estão buscando, interessado nesse assunto. Né? Será que foi por acaso? Entende? Queria deixar essa explicação para você. Um abraço. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Então, temos que ter permissão, entende? Se essa espiritualidade permitir. Tchau!